E aí pessoal, beleza? Boa noite, tranquilo? Tô aqui pensando nessa atividade aí da avaliação fragmentada. As tirinhas são, se não fossem cômicas, até seriam engraçadas, né, nesse contexto, né? Tô aqui na sala dos professores pensando sobre essa questão. Peguei e entrei no Google aqui na página sinônimos.com e digitei lá que é ensinar, né? Ensinar tá aqui, educar, aconselhar, habilitar, preparar, instruir, formar, dar aulas, ministrar, ensinar animais, adestrar, treinar, né? Então são todos conceitos que são uma construção, né? Não vai de um lado só, né? Não é teste, né? A questão da avaliação não é teste. Você pode ou não pode, né? Você está ou não está. Aquele conceito que a gente vem trabalhando aí, né? A questão do exame e da avaliação, da diferença do exame e da avaliação. No nosso caso das menções, né? Você pega um aluno que entrou no primeiro módulo, o perfil do nosso aluno aí, principalmente do EJA, ele está sem estudar, sei lá, 5, 8, 10 anos, a gente tem caso até de mais tempo do que isso, né? A gente pega esse aluno e ele está sem saber matemática, tem quanto tempo que ele não mexe com nada disso? E ele vai ter que ter uma introdução, vai ter todo aquele contexto, e ele vai construindo o conhecimento dele, né? E se esse aluno só for conseguir pegar o time e relembrar as questões de matemática lá no segundo bimestre ou do final para frente, você vai reprovar ele? Qual que é o objetivo da disciplina, né? Então a questão que coloca na tirinha lá, a questão do piloto, o que adiantou? Ele não atingiu o objetivo final, né? Então acho que a questão é muito mais profunda. Eu acho que a questão justamente é essa, acho que as duas tirinhas elas deixam bem claro essa questão. Mas é uma dúvida que todos temos, porque a gente vive num sistema que nos é enviado dessa forma, né? A gente tem que fazer aquela avaliação lá, I, R, M, IRB, MB, e o período de avaliação é aquele período, é o bimestre. Avaliado dentro daquele contexto, e às vezes como você vai justificar no final do semestre, você deu o MB para o aluno de média final, sendo que ele tirou I no primeiro bimestre. Como que funciona, né? Então não adianta, o contexto não é esse. E uma questão que a gente tem que analisar, a questão da avaliação, é o lado humano, né? Nós somos professores, a gente trabalha com pessoas, né? Tem aquela questão que já foi colocada, e no dia? Né? E se ele teve um falecimento na família, uma dor de cabeça? O caso de uma mulher, por exemplo, acontece, às vezes ela está num dia de saúde ruim, né? Pode acontecer. Isso é uma questão normal, isso faz parte. E ela vai ser julgada simplesmente por aquele teste, pelaquela questão, né? Estou aqui na sala dos professores, tem a professora Maria Helena aqui também, ó. Oi, pro. Entendeu? Nós estamos discutindo justamente isso, né? O professor João está aqui também. Ei, João, tudo bom? Ô, João, fala para mim. Se o seu aluno tirou I, B e MB, qual que é a nota final dele? Difícil de saber, né? Não B, né? I, B e MB? E aí, professora? I, B e MB. Qual que é a nota final? Dá para dar um B, não dá? Um B? Mas por quê? É pela média das notas. A média das notas. Pela média das notas. Então, não deixa de ser fragmentada, né? Enquanto a avaliação for analisada nesse contexto, né, a gente precisaria ter uma análise muito mais profunda do que simplesmente o resultado numérico desse aluno. Ele tirou 0 aqui, ele tirou 1 aqui, ele tirou 2 aqui. Qual que é a média, né? Nós somos educados com esse sistema de média, mas será que esse é o sistema? Acho que a proposta que está sendo colocada é justamente essa, de não ser esse sistema de média, de ter uma avaliação global do desempenho. Eu analiso que é aquela ideia da escola, da progressão contínua, da tão criticada progressão continuada do Estado, né? A questão da progressão continuada, o problema é que ela foi o quê? Pegaram um sistema, uma ideia, e aplicaram dentro de outro sistema. A ideia original não é não ter reprovação. A ideia original seria o quê? A progressão continuada, ao meu ver, a ideia seria justamente essa, de o quê? Que o aluno consiga ter esse tipo de avaliação, e não aquela avaliação numérica, tá? Só isso, meu entendimento é esse. Eu usei essa ferramenta, que é uma ferramenta que eu particularmente gosto mais de trabalhar. Um abraço a todos.